Olá novamente, como está você? Hein? Meu nome é Reinaldo Siqueira, nós estamos aqui na sequência do estudo do livro de Jó. Lembra que estamos nessa série que aparece aqui no NASP Next, que é a série sobre comentando a Bíblia com o professor Dr. Rodrigo Silva. O professor Rodrigo Silva me pediu para poder se estudar com você este livro, que é uma das minhas áreas de interesse e especialização. E aqui vamos seguir então neste estudo aprofundado do texto e do livro de Jó, desse personagem bíblico extraordinário que nós temos na Bíblia. Okay? Nós, então, iremos agora seguir no nosso estudo. Nós já abordamos sobre Jó, o significado do nome, já vimos sobre a época de Jó, a origem de Jó. Né? Estamos agora abordando sobre quem escreveu este livro. Quando foi escrito este livro? Na aula anterior, a aula 4, nós abordamos as 3 primeiras propostas que existem sobre o livro de Jó. E por que 3 propostas? Nós vimos que o livro de Jó não tem lugar nenhum, nenhuma informação sobre quem escreveu o livro, nem quando escreveu o livro. Então ele poderia ter sido escrito por várias pessoas, não importa quem, nós não sabemos quem escreveu o livro, ou em diferentes épocas. Mesmo que retratasse uma história do período dos patriarcas, Jó poderia ter sido escrito bem depois. Isso é possível. Mas quais são as propostas? E por que existem essas propostas? É o que nós estamos estudando. Eu gostaria de convidar você a estudarmos e continuarmos nessa reflexão. Vimos 3 propostas na aula anterior. A primeira delas foi que Jó foi escrito por Moisés. É a posição tradicional. E nós vimos que existem várias evidências bíblicas que ajudam, que vão nessa direção. Como o vocabulário único que existe entre o livro de Gênesis e o livro de Jó, que parece apontar para o mesmo autor, hein? A mesma época em que foi escrito. Hein? No entanto, existem outras propostas, como foi escrito na época de Salomão, vimos ali pelo grande interesse na sabedoria que havia na época, mas vimos que existem problemas com essa proposta, porque Jó seria um autor, um personagem fictício. Hein? E ela é totalmente assim, sem basear, não sei, é na época que tem muito interesse, literatura de sabedoria, sapiencial, Jó é uma literatura sapiencial, então como Salomão e Israel teve muito interesse na época dele da literatura sapiencial, então Jó é da época de Salomão, no entanto nós vemos que Jó seria assim um personagem fictício, enquanto que a Bíblia própria diz que ele é um personagem real. O livro de Ezequiel fala de Jó, o livro, a carta de Tiago fala de Jó. Hein? Então, isso dificulta a proposta de Jó na época de Salomão. Uma outra proposta que vimos foi na época de Manassés, porque Manassés foi um rei terrível, o povo sofreu muito, havia muita opressão do justo. Hein? Manassés, e o rei Manassés e os seus, quem o seguia, não é? Oprimiram muita gente em Israel. Aí, segundo essa proposta, o livro de Jó seria uma parábola para a nação de Israel, que estaria sofrendo nos dias de Manassés. No entanto, vemos que as mesmas razões que dificultam a época de Jó na época de Salomão, também podem ser aplicadas à época de Manassés, visto que Jó é um personagem não fictício, mas real para a Bíblia. E vemos, além disso, que a Bíblia apresenta que qualquer esse sofrimento de Jó poderia acontecer em qualquer momento da história. E, além disso, não é? A Bíblia é bem clara ali que Jó é um indivíduo. Ele não é uma representação da nação. O sofrimento de Jó foi o sofrimento de um personagem bíblico. Ok, então vamos seguir agora com as outras propostas, vendo os seus argumentos a favor e argumentos contra. Não é? E nós temos mais 3 propostas. Eu gostaria de convidar você, nesta aula, a conhecer essas outras 3 propostas e como avaliá-las. Okay? Então vamos aqui nessa sequência. Nós temos aqui a proposta, a 4ª proposta sobre a autoria e época de Jó, seria que ele foi escrito na época de Jeremias, do profeta Jeremias, o que seria no final do 7º século ou no início do 6º século antes da Era Comum, antes de Cristo. Okay? Por que autores como Eitan Müller e Hartley, são os teólogos alguns dos teólogos que propõem essa ideia, por que eles propõem a época de Jeremias? O argumento vai nessa direção. Primeiro, semelhança de linguagem entre o livro de Jó e o livro de Jeremias. Interessante esse argumento, porque aqui já vai mais para o texto.
as palavras, a linguagem. Nós vemos, por exemplo, Jó, se nós vamos ao livro de Jó, no capítulo 21, versos 7 a 15, você vê um paralelo muito grande com Jeremias, capítulo 12, verso 1 a 3. Se vamos a Jó, no capítulo 3, do versos 3 a 26, quando Jó reclama por que Deus não me deixa morrer, por que os meus olhos, eu como vi o sol, por que eu não nasci, ao nascer eu não morri, não é? Por que Deus por que Deus me deixando sofrer desta maneira? É muito semelhante também ali ao clamor e à lamentação que Jeremias faz no capítulo 20, versos 14 a 18. Okay? O vocabulário parece muito semelhante. Isso seria um argumento para que Jó seria da época de Jeremias. Ou até mesmo escrito pelo profeta Jeremias, ou por quem escreveu o livro de Jeremias. Okay? Existe uma semelhança, esses autores argumentam, entre Jó e a figura do servo sofredor de Isaías, dos capítulos 40 a 55. Mas espera aí, está falando de Jeremias, por que está falando de Isaías? Isaías foi um autor que viveu quase 150 anos, ou quase 200 anos quase antes de Jeremias. Por que está uma coisa confundindo com a outra? Não, que para esses autores, esses capítulos de Isaías não são do profeta Isaías, que viveu, né, em Jerusalém, na época do rei Ezequias, etc. Não. Para eles, isto é parte do chamado Deutero Isaías, que teria sido escrito na época de Jeremias. E depois, esse pedaço, Deutero Isaías, teria sido unido ao restante do livro de Isaías, que foi escrito quase 2 séculos antes. Então, para eles é isto. Hein? Seria esse servo sofredor de Isaías 40 a 55, seria uma imagem comum, hein, da época de Jeremias, que aparece nessa seção que eles consideram ser desta época, chamando Deutero Isaías. Okay? Outro argumento e último seria o fato da terra de Uz ser mencionada somente no livro de Jó e em Lamentações e no livro de Jeremias. Então, nós temos Jó, Jeremias 25, 20 fala da terra de Uz e Lamentações 4, 22, que também seria de Jeremias, fala da terra de Uz. Então, Jó, livro de Jeremias, Lamentações, que se refere à terra de Uz, vem de um mesmo autor e de uma mesma época. Estes são os argumentos, e são argumentos interessantes, porque são argumentos tirados do texto bíblico. Okay? No entanto, como podemos avaliar estes argumentos? Será que eles realmente argumentam e falam a favor da época de Jeremias? Vamos ver algumas críticas que poderiam ser feitas a estas posições. Okay? Primeira delas, então, nós vemos aqui, a semelhança entre Jó, Jeremias e o servo sofredor de Isaías são inconclusivas. Elas demonstram somente que os três foram fiéis servos do Senhor. Mesmo em face ao sofrimento, eles permaneceram fiéis a Deus, mas não permite identificá-los como se referindo ao mesmo personagem. Aqui na ideia seria que Jó é um tipo de Jeremias. O Jeremias e Jó são o mesmo personagem bíblico, que seria o mesmo personagem que o servo sofredor. Não, não há como chegar no texto bíblico e provar que os três são o mesmo personagem. Okay? Não há, isso é muito além do que o texto bíblico permite fazer. Okay? Próximo argumento. A questão da prosperidade dos perversos, por exemplo, que eles dizem lá que existe entre Jeremias e Jó, é algo muito comum no texto bíblico. Os Salmos, Salmo 37, por exemplo, ele fala muito mais deste tema do que, por exemplo, fala Jeremias 12, 1 a 3, que é um texto que eles consideram em paralelo com o livro de Jó. Salmo fala muito mais disto. Hein? No entanto, este salmo é considerado realmente como sendo de Davi. E Davi viveu quase 400 anos antes de Jeremias. Então, muito tempo antes do profeta Jeremias existir, já existia a discussão do porquê que o justo sofre enquanto que o ímpio prospera. Isso não é algo exclusivo do livro de Jeremias, nem do livro de Jó. Okay? Então, muito tempo antes, não é algo específico do tempo de Jeremias somente. Okay? O fato de Jeremias amaldiçoar o dia do seu nascimento
em termos semelhante ao de Jó, Jeremias 14, Jeremias capítulo 20, verso 14 a 18, parece indicar não que Jó usou Jeremias, mas ao contrário, parece indicar que o profeta Jeremias usou o texto de Jó. Jó foi a inspiração de Jeremias na sua lamentação diante de Deus pelos sofrimentos que ele estava passando. Parece que Jeremias conhecia o livro de Jó. Hein? O fato da terra de Uz ser mencionada no livro de Jeremias, capítulo 25, 20, em Lamentações 4, 22, só comprova a realidade histórica desta região, não necessariamente que o mesmo autor escreveu os 3 livros. Hein? Escreveu Jó, escreveu Jeremias, escreveu Lamentação. Hein? A terra de Uz, portanto, era um local real, conhecido na antiguidade. Hein? Estes são argumentos contra a ideia da autoria de Jó nos dias de Jeremias. Hein? Outra seria agora a 5ª posição proposta que existe no meio teológico para a data de Jó, da autoria, quando Jó foi escrito e a autoria de Jó, seria que ele foi escrito durante ou depois do exílio babilônico. Okay? E isto é escrito lá no 6º século antes da Era Comum, por volta do ano 500 e tanto antes de Cristo. Okay? Então, esta é uma ideia defendida por teólogos que nem Genung, Terian, Guillaume, Budd e Driver. Okay? Vários teólogos conhecidos na área do estudo do Antigo Testamento. Okay? Os principais argumentos a favor dessa proposta, levantado por estes teólogos, são os seguintes. Primeiro, o cativeiro de Judá, lá no exílio babilônico. Esse cativeiro resultou num trauma que proveu o contexto necessário para a discussão sobre o sofrimento no livro de Jó. Então, lá no exílio, os judeus estavam sofrendo muito. E aí alguém escreveu o livro de Jó falando sobre o sofrimento humano. Como que nós estamos sofrendo injustamente. Hein? Portanto, este autor escreveu uma ficção histórica, hein, de forma poética, sapiencial, literatura de sabedoria, não é? Para encorajar os exilados a permanecerem firmes, como Jó permaneceu firme no meio dos sofrimentos, hein, quando ele estava ali debaixo do jugo babilônio. Hein? Então, eles estavam debaixo do jugo, Jó foi oprimido, eles deveriam permanecer firmes quando estavam sendo oprimidos também. Seria uma literatura para poder motivar o pessoal no exílio babilônico. Okay? Segundo argumento. Existem muitos paralelos, eles dizem, entre o livro de Jó e Isaías. Novamente se fala lá do Deutero Isaías. Só que esses autores datam o Deutero Isaías no período do exílio, não no período de Jeremias, diferente da posição anterior. Então diz, lá no período do exílio babilônico, depois de Jeremias, já bem no meio do exílio babilônico, o pessoal estava sofrendo bastante. Então, alguém lá no exílio babilônico escreveu o Deutero Isaías e escreveu Jó, falando do mesmo servo sofredor. Hein? Este é o argumento deles ali. Hein? Terceiro argumento, a forma extraordinariamente desenvolvida da moralidade da doutrina de Deus, considerando que Deus é o único, Deus universal. Isto, para esses autores, denota uma época posterior, bem avançada, já quando a religião de Israel imaginou Deus como Deus único, como Deus moral, ético. E isto poderia ser a época do exílio babilônico. Okay? Críticas quanto a esta posição. Posição de que Jó teria sido escrito durante ou depois do exílio babilônico. Nós temos as seguintes observações que poderíamos fazer. Acompanhe, veja aqui comigo. Vamos pensar sobre isto. Primeira, o livro de Jó não trata do sofrimento de alguém no cativeiro. Jó não está no cativeiro. Jó nunca foi para o exílio. Jó mora na terra dele. Hein? E Jó não está sofrendo um cativeiro por causa do pecado que ele cometeu, por causa da rebelião que ele cometeu. Israel estava no cativeiro porque tinha cometido pecado, tinha se rebelado contra Deus. Jó, no entanto, é um indivíduo fiel a Deus. Ele sofre sendo fiel. Então, é uma imagem muito pobre para representar os israelitas no exílio babilônico, ou os judeus no exílio babilônico. Hein?
Segundo argumento, os sofrimentos de Jó têm semelhanças com as do servo sofredor, sem dúvida, de Isaías. Isso é verdade. Mas não são idênticos. Esse argumento só serve também para o anterior, que ligava Jó com o servo sofredor. Jó, no seu sofrimento, não traz redenção para ninguém. No entanto, o servo sofredor Isaías, ele traz redenção para muitas pessoas. É um sofrimento vicário. Ele sofre no lugar de outros, dos outros. Ele sofre no lugar do ímpio, para poder salvar e redimir os ímpios. Então, são dois tipos de sofrimentos totalmente diferentes. Okay? É mais uma crítica que podemos fazer a esta parte de que Jó seria um símbolo, uma obra fictícia sobre os judeus sofrendo no período do exílio babilônico. Okay? Próximo argumento. É muito difícil imaginar que um autor, no período do exílio, escolhesse um personagem de origem edomita, provavelmente edomita. Como nós vimos, Jó provavelmente é descendente de Esaú, de Edom. Por que isto? Como ele vai escolher um personagem edomita para ser o herói, o personagem principal do livro, quando, durante o período do exílio, os israelitas tinham uma aversão muito grande para os edomitas? Porque os edomitas sempre tiveram conflitos com eles, mas mais ainda, Edom esteve participando na destruição de Jerusalém e no envio dos judeus para o exílio babilônico. Edom se associou aos babilônicos para destruir Jerusalém e para destruir Judá. E para exilar os judeus. Então Edom se tornou um inimigo, não se tornou mais um herói. Imagina, como que vai escolher um personagem edomita para ser o herói do livro? Naquela época, com a aversão que os israelitas e judeus tinham a pessoas de origem edomita. Né? Outro argumento, as ideias e teologia do livro de Jó só podem ser consideradas avançadas demais. Deus é ético, Deus é universal. Hein? Isso só é posterior na religião de Israel. Isso só para quem acredita na perspectiva crítica liberal da Bíblia. Quando considera que houve uma evolução os israelitas eram politeístas, os israelitas não tinham ética, não tinham leis nenhuma, era uma tribo selvagem, e só depois de muito tempo, ao contato com outras nações vizinhas, eles foram desenvolvendo a sua religião para chegar num ponto ético e moral, como temos na Bíblia. Essas pessoas acreditam que nesta evolução, no entanto, a Bíblia não apresenta assim. Apresenta que a religião bíblica é ética, moral. Deus é o único, desde o princípio, desde a criação, desde antes de Abraão. Abraão era monoteísta. Abraão acreditava no único Deus. E as pessoas que criam em Deus na época também. Hein? E muito antes dele, Noé também. Então a visão bíblica fala de uma religião já desenvolvida desde o início da história da humanidade. Não é necessário viver no exílio babilônico para poder acreditar num Deus único. Esta é o testemunho da Bíblia, aquilo que está revelado nas Escrituras. Uma religião ética monoteísta desde o seu princípio. E aí temos a última proposta sobre a autoria de Jó. Okay? A última proposta fala que Jó seria do período do segundo templo, depois do retorno dos judeus do exílio babilônico, bem depois que veio Esdras, veio Neemias, e o trabalho deles ali, e daí veio os profetas Zacarias, o profeta Malaquias, diz que depois de todos estes foi escrito o livro de Jó. Hein? Seria no quarto ou terceiro século, ou seria no ano 300 até o ano 200, antes de Cristo, antes da Era Comum. Essa posição defendida por Dorme, Forer e Gorgias. E quais são os argumentos a favor dessa posição? Primeiro argumento, a ordem dos oficiais em Jó 3, capítulo 14 e 15. Fala de reis, conselheiros e príncipes. Esta ordem corresponderia à hierarquia do Império Persa, que era o império que dominava neste período, hein? Do 4º ao 3º século. Hein? E se encontra o livro de Esdras, capítulo 7, 28, 8, 25, e o livro de Esther, 1, 3. Então, fala reis, conselheiros, príncipes. Okay? Este seria um argumento a favor do livro de Jó, vindo da mesma época que Esdras e Esther. Okay?
Segundo, o pedido de Jó para que suas palavras fossem escritas e esculpidas na rocha, com pena de ferro e com chumbo. Isso aparece lá em Jó, capítulo 19, verso 23 a 24. Eles consideram que esse pedido seria uma alusão à famosa inscrição do Berristum, de Dario o Grande, que escreveu na rocha com pena de ferro e com chumbo. Aparece, e isso seria datado da época de 520. Então, seria posterior a esta época, uma referência à escrita de Dario, um paralelo, diz, eu quero que o que eu estou falando seja escrito que nem foi escrito a escrita de Dario. Seria implicando isto, estaria inferindo isto, que seria essa época, quando essa escrita de Dario o Grande ficou muito famosa. Okay? Outro argumento seria a referência à velocidade dos correios. Hein? O correio, na época, eram pessoas que corriam a pé, hein? Velozes. Eles corriam. Hein? E Jó faz, portanto, em Jó 9, 25, seria ali, ou pessoas que andavam a cavalo rápido, para transmitir uma mensagem, o que seria o correio na época, seria visto como uma referência ao serviço de correios e mensageiros instituído por próprio Dario o Grande, do Império Persa. Okay? As caravanas, quarto argumento dos mercadores de Temã e Sabá, Jó 6,19, eram caravanas patrocinadas pelo Império Persa, pelos persas. Okay? Aqui tem bastante argumentos, veja aí. Okay? Quinto argumento, o grande número de aramaísmo que aparece no texto de Jó indica uma data em que o aramaico tinha sido uma grande influência em Israel. Então seria uma época depois do exílio babilônico, quando eles foram para lá e voltaram falando aramaico, em vez de falando hebraico. Então seria este período depois do exílio, nestes séculos IV e III, provavelmente. E por último, então, o argumento seria a referência a Satanás no livro de Jó, capítulo 1 e 2. Indica um período tardio da religião de Israel, quando a angelologia, a crença nos anjos, e nos demônios, a demonologia, eram bem desenvolvidas em Israel. Após o contato com os medo-persas, Israel teria passado a crer em anjos e demônios depois que teve contato com a religião dos medo-persas, ou seja, depois do período do exílio babilônico. Portanto, seria desse período, IV, III século. Okay? Estes são os argumentos. Que crítica nós podemos fazer a isto? Hein? Críticas, então, à autoria de Jó no período do Segundo Templo. Okay? Primeiramente, bem interessante, poderíamos notar aqui, que reis e conselheiros e príncipes da terra, como aparece em Jó 3,14, estão em paralelo, não em sequência hierárquica. Não fala de uma hierarquia, falam de um mesmo grupo de personagens que são líderes, reis, conselheiros, príncipes, não é? Provavelmente, então, indicando a mesma classe de pessoas, como aparece em Amós. Amós, no capítulo 1,15, fala de reis e príncipes, falando do mesmo tipo de líderes. No capítulo 2, verso 3, fala de juízes e príncipes, de juiz e príncipe, onde o juiz é a autoridade máxima, o governante máximo. Então, reis, conselheiros e príncipes seriam referência aos mesmos líderes e não uma sequência hierárquica. Quando você estuda o livro de Jó. Que diz que eles estão todos ali no mesmo lugar, nos mesmos túmulos. Tem? Depois, razões ligadas à velocidade do correio, as palavras esculpidas na rocha, como o lado de Dario, as caravanas de Temã e Sabá, são pura especulação, sem nenhuma base de comprovação. Correios sempre teve a ideia de ser rápido desde qualquer tempo da antiguidade. Por isso é correio. Senão a pessoa manda, ele mesmo vai para transmitir a ideia. A ideia de correio, de mensageiros eles são velozes, seja correndo a pé, ou seja em animais, eles transmitem a mensagem velozmente. Gravar em chumbo e pedra, não é? No chumbo, na rocha, isso é uma imagem muito comum. Monumentos gravados em rocha existem desde muito tempo. Mesmo antes de Abraão, nós temos monumentos assim. Okay? As caravanas de Temã e Sabá são muito comuns na antiguidade, desde antes dos persas. Foram financiadas pelos persas, sim, mas existiam muito antes dos persas entrarem na cena do Oriente Médio, política e econômica do Oriente Médio. Tá?
A língua aramaica, há muito aramaísmo em Jó. A língua aramaica e hebraica tiveram contatos desde muito tempo atrás. Não somente quando depois do exílio babilônico. Isso aparece na história de Jacó e Labão. Você vai lá em Jacó e Labão, diz que os dois fizeram um pacto entre si, e diz que Labão chamou para fazer esse pacto, comeram e levantaram um montão de pedras. E quando fala no texto, diz que Labão chamou aquele montão Sear Hadutá, Segar Hadutá, que quer dizer monte do testemunho, em aramaico, enquanto que Jacó chamou Gal-Ed, monte do testemunho, em hebraico. E eles eram parentes. Labão era tio dele. Ele casou com a filha de Labão, Raquel, as filhas, né, Leia e Raquel, e vê, por exemplo, que provavelmente Jacó falou aramaico quando ele estava na terra de Harã, junto com seu tio Labão. Então, o contato é muito antigo, não veio só depois do exílio babilônico. Okay? Dizer que os israelitas, outro argumento, só passaram a acreditar na existência de demônios e na figura de Satanás após o exílio babilônico é pura especulação. E só aceitável para aqueles que acreditam numa história da religião de Israel do ponto de vista crítico-liberal, não do ponto de vista bíblico. A Bíblia diz que Satanás aparece como personagem bíblico desde o início, desde o Gênesis, desde a queda de Adão e Eva. Sim? E que havia essa visão bíblica bem diferente dessa visão de uma evolução na história de Israel, que é chamado o método histórico crítico, segundo o autor bem conhecido, as ideias de Júlio Wellhausen. Júlio Wellhausen propôs essa ideia, que a história bíblica foi uma evolução e que só atingiu essa crença no Deus único, no Deus moral, e em anjos e demônios somente depois do exílio babilônico, enquanto que a Bíblia vai numa posição totalmente diferente, mostrando que essas crenças já existiam e essa realidade já existia desde o início da história bíblica. Okay? São estes, portanto, argumentos que nós temos ali com respeito ao livro de Jó, e nós terminamos aqui com vocês, né, neste momento, o nosso estudo de hoje, e vamos, portanto, concluir a nossa classe hoje, e vamos agora, na próxima aula, passar um passo a mais. Aí vamos começar a estudar o texto bíblico mesmo, que é a parte mais interessante. Começaremos a estudar o texto bíblico, o texto de Jó, e as lições que podemos tirar deste texto. Assim que Deus possa lhe abençoar, estar com você nesse momento, com a sua família, e lhe acompanhar neste estudo da Bíblia. Agora nós entraremos no texto, verso por verso, aprofundaremos o texto, estudaremos o texto e que lições nós podemos aprender do livro de Jó. Okay? Conto com você na próxima aula e que Deus possa lhe abençoar na sua busca de conhecer cada vez mais o texto bíblico, em específico, o texto do livro de Jó. Um grande abraço para você, até a próxima.